sexta-feira, dia 4 de maio de 2018. Estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado federal Miguel Correia. E comigo nesse bate-papo, o nosso editor de política do Jornal Tempo, do Portal Tempo, do Super, Ricardo Correia. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Pelo menos há uma supremacia de Correias hoje. Aqui, né? só Correia. Vou mudar meu sobrenome para Sapia Correia. Não, também. Ver se eu entro na família. Ô, Miguel, vamos começar falando primeiro assim. Você informou aí, você era secretário até o último dia possível, né? Porque tem que descompatibilizar. Dia 7 de abril, não é isso? Foi secretário de Estado. E você disse que vamos gerar 50 mil empregos em 2019. Como? Na verdade, Sapir, o que eu posso te afirmar é o seguinte: o modelo de desenvolvimento econômico mudou muito, tanto no Brasil e naturalmente no mundo inteiro, né? E a planta utilizada de desenvolvimento econômico, talvez desde Juscelino Kubitschek para cá, ela tem uma matriz única. Então você tem nos estados, eu estou aqui generalizando, claro, me permita, né, trazer elementos assim. Absolutamente duas tendências. Uma que é da característica local, né? O Rio, petróleo, turismo, e nós mineiros, minério e agricultura, né? Então, trazer um novo componente para a economia é um grande desafio de qualquer local do mundo, não só aqui, mas de qualquer local do mundo. Então, esse é um primeiro ambiente. E o segundo você precisava atrair indústria. Então, você atrai indústria e gera emprego. Só que isso mudou muito também, né? Por exemplo, se a nova Fiat que chegasse aqui hoje, não geraria essa quantidade de emprego que ela gera. E vamos imaginar que daqui a um pouco tempo, quando as impressoras 3D, né, estiverem mais desenvolvidas, os empregos migrarão para outro, não estarão mais na Fiat, que é, né, por muitos e muitos anos, a maior empregadora, talvez do estado de Minas Gerais, né, e sem dúvida nenhuma da região metropolitana. Então, a gente precisava de fazer uma outra ação. E fazer uma outra ação, o governador pediu desde o início que a gente construísse essa ação exclusivamente com os mineiros. Que, lembrando, atrair uma empresa desse perfil para o nosso estado foi a ação que nós fizemos com excelência, mais do que talvez os últimos 12 anos, né? Mas isso custa caro ao estado, porque você tem que fazer isenção de impostos. Lembrando que essas grandes plantas têm alto faturamento. Então, você abrir mão de imposto é também recurso público que você abre mão, né? Então, significa que o impacto orçamentário fiscal em 5, 6, 7 anos, aqui a gente não pode falar de números precisos para a gente não expor essas negociações. Mas eu posso afirmar aqui com toda a convicção que você poderia ter no mínimo aí uns 10 milhões de custo ano, ou no máximo, assim, entre 5 e 10 milhões de custo ano para o contribuinte mineiro, para a população mineira, que deixou de arrecadar e deixou de receber esse benefício, né? Sem contar infraestruturas e outras ações necessárias, água, luz, né? Sim. Então imagina se a gente pegar esse mesmo recurso e investir, em primeiro lugar, nos mineiros. Porque essa empresa aí que recebeu esse recurso, o dinheiro volta para a matriz. Ele vai pagar aqui. O que é o benefício dessa empresa? O emprego. Só que agora ela gera 1.000 empregos. As plantas são absolutamente inovadoras, né? A tecnologia eliminou um monte de planta de emprego e levou para outros lugares, não acabou com o emprego. Ela levou para outros lugares, né? Nós temos hoje mais de 20 mil motoristas de Uber. Então, ela leva para outro lugar. Então, você tinha um desempenho orçamentário financeiro do Estado, ou abrindo mão fiscal de um recurso que é aproximadamente isso que eu estou falando, 5 a 10 milhões ano, ou mais do que isso, dependendo da planta industrial. E você geraria aí, numa ação atual hoje, diretamente, 1.000 e poucos empregos. A conta que nós fizemos ela é simples. Então, você abre mão e gera 1.000 empregos. O que outro ganho o Estado tem? Transferência de tecnologia? Não tem. Tecnologia é concorrência um do outro, não vai transferir, né? Gera cadeia, gera. Qualquer um vai gerar. Qualquer desenvolvimento, seja ele um ambiente de festas, né, de uma rua de bares e restaurantes, ele gera cadeia. Não tem cadeia do entorno desse mesmo ambiente. E aí, você faz um investimento. Aí agora eu entro no modelo da ação. Se você pega esse mesmo 5 milhões aqui, em uma única empresa que geraria 1.000 empregos, não é? Então, 5 milhões de custo para gerar 1.000 empregos. Essa é a conta. Se você pega esses mesmos 5 milhões, entra nas universidades, peça para ela organizar os seus ambientes de inovação, empresa júnior, não é? Onde as empresas nascem?
né? A boa parte delas nas próprias universidades, nas ideias. Você está lá formando, aprendendo e pensando no que você vai desenvolver sua empresa. Pensa em você retirar dessa empresa que está iniciando o custo de água, luz, telefone, aluguel e os impostos iniciais. Quem já abriu, e eu já abri algumas, né, empresas, sabe o tanto que isso pesa, o tanto que você tem que vender a mais para pagar esses custos primeiros. Pensa também que essa aí vai ter professores que o Estado irá pagar para te ensinar a vender, fazer plano de marketing, plano de venda, preço. Preço quebra metade das empresas que vão à falência, né? De comunicação, vai ensinar essas empresas a ser escaláveis, quer dizer, vender em todos os lugares, aumentar o seu poder de venda. Isso custa, para fazer 100 empresas, custa R$200 mil ao Estado. Essas 100 empresas aqui, lembrando, nós fazemos ela com os mineiros. São alunos nossos, das nossas universidades, são pessoas que estão no Inova Minas, nas localidades e nos municípios. Então, você gasta R$200 mil por semestre para fazer 100 empresas. Vamos arredondar? R$500 mil para fazer 200 empresas. Vamos usar a estatística do Sebrae, que fala que metade irão quebrar? Né? Lembrando que essas empresas aqui têm todo esse ambiente. Não tem que comprar mesa, porque nós oferecemos os ambientes compartilhados, que é a própria universidade. Você viu que aí o Estado não constrói um prédio com isso? O Estado, com isso, não tem que fazer nenhuma licitação. Né? Então, não tem gasto público. A gente pega professores da própria universidade, alunos ali, dá um conteúdo para ele, entrega e fala, agora treina essa turminha aí, que essa turma é boa. Então, a partir daí, em 6 meses, ele tem um plano de negócio pronto. Se ele tem um plano de negócio pronto, a empresa dele vai estar de pé. A possibilidade dele quebrar é muito menor. E ele vai gerar 2, 3 empregos. Lembrando que essa empresa aqui, se ele gerar 2, 3 empregos e metade estão de pé, nós vamos, mais ele, mais o sócio, nós vamos ter 5 empregos sendo gerados. 5 postos de trabalho sendo gerados. 5 postos de trabalho vezes a 100, nós temos 500. O que significa que a gente gasta hoje, em vez de 1 milhão, em vez de 5 milhões para gerar 1.000 empregos, a gente gasta 500 mil para gerar, aqui o pessoal fazer a conta, 100 vezes 5 para gerar 500. Então, nós gastamos R$1.000 por emprego. Essa é a conta. Vou melhorar. Vamos imaginar que o Estado fosse uma empresa. Essas empresas aqui, o que elas vão fazer além de gerar emprego? Tecnologia. Então, ela melhora todo o ambiente do entorno dela. Todas as outras empresas que ela faz conexão entrega tecnologia para ela, porque essa entrega. Porque ela entrega tecnologia por contrato. Mas e esse número chega a 50 mil em 2019? E vou falar outra coisa ainda, sabia? Outra coisa. Lembrou que essa empresa aqui não tem isenção fiscal? Então, ela está gerando receita. Então, a conta que nós temos é cada de R$1.000 investido, em um ano se devolve 2.000 ao Estado. Então, é um belíssimo negócio para o Estado. E sendo um belíssimo negócio para o Estado, é um belíssimo negócio para a população. Então, não é só os 50 mil. Nós vamos ser, no mundo, o principal espaço de crescimento de oportunidades de empreendedorismo, inovação e geração de oportunidades. Para finalizar, não esquecendo que emprego público não tem concurso. Né? Vou falar, não tem de novo, força de expressão. Né? Quase não tem hoje oportunidade de emprego público e não preciso de falar, né, a dificuldade que os estados hoje têm, reafirmando Minas Gerais é uma exceção que ainda consegue pagar o salário, porque a gente tem aí pelo menos a metade dos estados brasileiros que não estão pagando com 2 meses de atraso, com 3 meses de atraso. Né? Nós estamos pagando com 30 dias de atraso. Saiu hoje praticamente. Parcelado em 3 vezes. Em 3 vezes. Né? Porque não tem arrecadação. E uma pessoa que vai para o emprego público, ou você tem que aumentar impostos, ou você tem que arrecadar mais. Uma pessoa que vai para o privado, ele está gerando receita, ele está criando mais condições para o Estado. Essa é a aposta que o governador fez e nos pediu que executasse. Agora, houve recursos suficientes para fazer esse tipo de atividade? Porque, assim, a gente vê o Estado numa situação financeira difícil, né? Embora não esteja, né, o senhor destacou, atrasando meses o salário, mas escalona o salário e às vezes atrasa um dia ou outro ali por fluxo de caixa. Problemas também com os fornecedores e tal. Então, houve recurso, houve dinheiro para fazer essa... Porque, assim, a empresa nova que você vai trazer... ela não é um dinheiro... Não, estou dando um exemplo. Não, estou dando um exemplo... Sim, estou dando um exemplo da outra hipótese. As empresas que são trazidas, você está abrindo mão de um recurso, mas é um recurso novo, que está lá na frente, não é um recurso atual.
Agora, a empresa que está sendo criada é um dinheiro que precisa tirar aí do orçamento. Há esse dinheiro? Houve esse dinheiro? Não, Ricardo. Quando você traz uma empresa para cá, é que a operação está feita, que senão não há objeto. Qual que é o objeto? A empresa não existe, ela não está aqui. Sim. Né? Então, a partir do momento que ela entra aqui, que existe ela, né, o objeto empresa se materializa. Se materializando, nós estamos abrindo mão, ponto. O primeiro dia que ela está aqui, ela está deixando de arrecadar. Não, mas ela viria só na hipótese, né? Então, não existe. Então, é zero ou o que ela custa. Né? Porque ela chegou, ela custa. Você não pode fazer a consideração dela não estando, quanto que ela custaria. Não, ela estando, ela custa isso. Não estando, ela não custa nada. Né? E, de novo, todos os recursos que a gente está trabalhando com essa operação, está apresentado aqui. Sabe qual é? É usando os recursos que constitucionalmente o Estado... Primeiro, gente, vamos deixar claro, o Estado paga salário, gasta muitíssimo com isso. Então, a gente fala assim, o Estado está quebrado, parece que não tem um centavo. Não, a saúde está de pé. Eu quero, com isso, registrar, né, que hoje eu não falo como uma pessoa de governo, falo com mandato de deputado, os cumprimentos ao governador. Porque manter um Estado de pé, funcionando a segurança. Nós temos hoje os índices de segurança pela população de Belo Horizonte, região metropolitana, sendo dos melhores considerados do país. Então, nós temos uma segurança que temos que avançar demais, com certeza. O interior precisa muito disso. Região metropolitana, como Betim, né, e outros municípios precisam muito disso. Mas a Polícia Militar funciona, atua. Vocês lembram do Espírito Santo há pouco tempo? Sim. Né? Saques acontecendo 2h da tarde, numa segunda-feira ou qualquer horário. O Rio de Janeiro, o que acontece? Então, nossa segurança está de pé, a nossa saúde está de pé, a nossa educação está de pé, com a crise financeira. E os recursos que a gente utiliza para essa operação são os recursos oriundos do orçamento de 1% da FAPEMIG, que é constitucional. Então, não tem recurso novo. Não tem recurso novo. Nós não construímos prédio, nós não compramos computador, nós não compramos mesa. Nós fizemos uma ação de inteligência. Universidades, não é legal fazer uma ação dessa? Nós vamos bancar 6 professores. É a grande bandeira da campanha. 6 professores, você faz isso. Entrega Sabe quem são esses professores? Alunos das próprias universidades, bolsistas. As bolsas são as mesmas que a FAPEMIG usa e sempre usou. Agora, me responde aqui. Lembra 10 anos atrás, para que esse dinheiro era utilizado? Eu que pergunto. Eu te dou um exemplo, se você quiser. Tem um prédio aí de 400 milhões vazio. Hidroex, você está dizendo? É isso aí. Então, nós não fizemos Hidroex. Agora, uma pergunta que eu queria fazer. Essa geração de empregos, essa nova forma de se gerar emprego e renda para o Estado também, porque o Estado está precisando de dinheiro, a gente sabe da situação que está, apesar de o senhor falar que a segurança está bem, a saúde está bem. Não, eu não disse isso, eu estou falando que nós estamos avançando. Mas né? os municípios, hoje a Associação Mineira dos Municípios entrou até com a Procuradoria para tentar receber a questão da saúde, muitos municípios chorando aí com o pires na mão, passando por dificuldades, principalmente na relação da saúde. Mas esse vai ser o grande mote da campanha do governador Fernando Pimentel, essa geração de empregos, essa nova forma de se gerar dinheiro para o Estado? Sapio, eu não tenho dúvida nenhuma do colapso financeiro e orçamentário e fiscal, né, que todos os estados vivem. Sim. É um monte de realidade. problema. É uma realidade. Tem um monte de problema aí. Não vamos colocar o problema numa culpa só, né? Nós temos um problema grave de previdência. Nós temos um problema grave de modelo, de cultura, né? Eu estudei, talvez todos nós aqui estudamos, aonde os nossos pais falavam assim, estuda, que você tem que passar num concurso público, né? A nossa formação, a formação da população brasileira, ela tem essa característica. Enquanto em outros países, não, o incentivo é ser empreendedor. Primeiro que ser empreendedor é que traz resultado e riqueza. É ele que gera imposto, é ele que gera emprego. O meu papel era ser secretário de desenvolvimento econômico, eu sou apoiador do desenvolvimento econômico. Eu tenho que ser parceiro de todos que geram 1 ou 2 empregos, ou 200 ou 300 empregos, né? Então, eu tenho convicção, e aí eu posso falar, porque eu exerci essa pasta há pouco tempo, estou aqui com o subsecretário de Inovação do governo, Léo Dias, também, para poder colocá-lo à disposição. Mas esse patrimônio esse governo tem. Basta acessar o CAGED e ver que Minas Gerais é o principal estado em proporcionar à sua população, a nossa é uma das maiores, claro, geradores de emprego do Brasil. Então, alguma coisa foi feita que deu certo, né? A responsabilidade é da nossa agricultura? Claro. Mas qual que é a agricultura mais tecnológica do mundo? Não é do Brasil, não. Qual é? A nossa agricultura. A agricultura mineira, talvez junto com a do Mato Grosso do Sul, do Paraná. Quais são as principais universidades hoje do mundo nessa área?
Em qualquer lugar do mundo que a gente for e for falar de agricultura, não tem como você não falar de Viçosa, de Lavras. Você vai ter que falar. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma referência no mundo inteiro, na área de nanotecnologia, para citar uma, para não deixar de citar outras tantas. Então, eu posso afirmar que nunca foi apostado via o caminho da economia no conhecimento. E em quanto tempo você acha que o Estado pode dar a volta financeira? Aí você foi uma pergunta maravilhosa, né? Não é à toa da sua capacidade, né? Porque... Eu acho que quem quer mais saber disso são os servidores. Aí, olha só. Aí eu vou te perguntar, agora me permita inverter o papel aqui, Sapir, com a nossa... Você é jornalista também? Eu gosto, não, jornalista não, mas eu adoro a comunicação também. Qual que é a empresa hoje no mundo que cresce em maior velocidade? As empresas de tecnologia. Ponto. Vamos voltar 60 anos atrás, vamos lá na Bolsa de Nova York, vamos ver quantos anos tinham aquelas empresas seculares, né? 70, 80, 100 anos. Vamos lá hoje, vamos ver quantos anos tem essas empresas hoje, né? Netflix existia, vamos pôr, eu não sei a idade do Netflix, mas vamos chutar, 10 anos atrás, talvez ele não existia. Não, Netflix talvez acho que não existia 10 anos atrás. Ou então estava concebendo a ideia, mas não existia como uma grande mundial. E hoje é uma grande mundial? Talvez uma pequena produtora, alguma ideia, ou talvez até uma grande, mas local. No início elas começaram entregava fitas na casa da pessoa, e a partir disso eles tiveram a ideia de fazer isso de forma tecnológica. Eu vou estar até na palestra ele vai estar em São Paulo agora, eu me inscrevi, estarei lá. Então, o Netflix não existia. Para a gente não ir em tantos outros, né? Aí tem Uber, tem Airbnb, tem Facebook, Tesla, Facebook, Twitter. E que dessas aí que nós estamos falando, boa parte delas estão na Bolsa de Nova York, e são das mais valiosas do mundo hoje, né? E você falar assim, mas Minas Gerais dá conta disso? Aí eu vou perguntar, inclusive, para os ouvintes. De onde é o Google? De qual país é o Google que está seguramente entre as maiores do mundo hoje e de valor de mercado? De qual país é? Alguém pode arriscar aí? O Google está na Indonésia, não está? Hoje, fora a China, né? Eles estão quase em todo lugar. Mas a origem Google, de onde o Google veio? Se eu falar para você aqui, sem esperar a resposta, para ficar só na imaginação da gente, o Google é de São Francisco, né? Do Vale do Silício. Mas se eu falar que ele é mineiro, você acredita? Eu acredito, até porque um dos sócios do Facebook é brasileiro também, né? Aí você já foi em outro exemplo. Você já foi em outro exemplo, né? O Google, quando há tantos anos atrás, ele não tinha o tamanho do mercado que ele tem hoje. Aí ele ouviu falar que tinha alguns professores da Universidade Federal de Minas Gerais, donos de uma startup que chama Aquan, que lá naquela época foi vendida por R$1 bilhão, professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Pode entrar no Google que vocês verão isso agora, no próprio Google, né? E o Google veio e comprou essa empresa que chama Aquan. Hoje, em todo lugar do mundo que você for e você fizer pesquisa no site da Google, de cada 5 caminhos que cada 5 caminhos que a sua pesquisa percorrer internamente, caminhos algoritmos lá dentro, 3 são dos algoritmos de mineiros. Então, numa boa, a Google deve muito mais a Minas Gerais do que Minas Gerais deve a Google. Meu tempo está acabando, você não me respondeu. Vai dar a volta financeira? Claro, nós estamos apostando nas startups, nessas ideias que escalam, que crescem, como tudo na vida. É com muito trabalho, é com muito suor, mas é com os mineiros. Essa que é a aposta do governador, fazer empresas com os mineiros. Se você tem uma boa ideia, conte na sua universidade, porque o Estado quer transformá-la numa grande empresa. Vou deixar uma última pergunta para o Ricardo. Isso, pois é, agora puxando um pouco para a política, né, inevitável, o senhor se desincompatibilizou para concorrer, o senhor é deputado federal, mas dizem que o senhor vai concorrer a deputado estadual, né, e não federal. Queria saber se é isso mesmo e por que essa mudança para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não vale falar porque tá vindo um outro filho aí não, hein? Não, e se fosse isso aí eu não seria... Sônia Abrão também, tá? Se fosse isso aí eu não seria candidato a mais nada, que eu tenho 4, quero ter 6 ou 7. Não, mas tá vindo um aí, não tá? Tá vindo aí agora. Tá vindo minha 4ª. Eu tenho 2 meninas, vou para a 3ª e tenho um rapazinho de 1 ano. Isso é que é a minha maior especialidade, ser pai. Você tá querendo me passar, né? Que eu tenho 7. Empatar eu tenho muita chance. Uma hora você chega. Mas eu pergunto porque, assim, até quem diga, já até ouvi em bastidores aí, de que alguns deputados federais do PT estavam abrindo mão de deputado federal para abrir caminho
para Carolina Pimentel, que é a esposa do governador, que só poderia ser candidato se ele não fosse candidato, evidentemente, à reeleição, mais né? Também, né? Porque ela não não, mas até o... sim, porque ela tá no Servas, né? Tá no Servas. Até apesar que o Servas é voluntário, eu não acredito. Sim, mas não sei, tá a interpretação, né? Exatamente, mas aí eu queria a explicação do senhor, assim, por que sair da Câmara Federal para a Assembleia Legislativa? Em primeiro lugar, por decisão própria, pessoal. Eu toco negócios, eu tenho 11 empresas na área de tecnologia, né? Sou sócio de Grupo Sólido. E eu quero tocar minha vida. Talvez em primeiro lugar, não, em segundo. Em primeiro lugar, de fato, é minha família. Eu estava fazendo uma revelação aqui de bastidor. Eu tenho 14 anos de vida pública. Eu não tenho inquérito na minha trajetória. Então, eu sou deputado federal, do PT, registra-se, né? Então, sobreviver isso tudo no momento desse, eu sei que muitas pessoas foram presas justamente, alguns injustamente. Então, não é uma decisão fácil, eu não quero minha família exposta a isso. Eu amo a política, quero servir. Sou aliado incondicional do governador Fernando Pimentel, mas acredito que tem momento na vida que é importante separar, tomar um ar, respirar e esperar outras coisas. Então, hoje eu não sou candidato a deputado federal. Eu estou apresentando uma candidatura à sociedade, que é minha irmã, foi deputada estadual e será candidata agora federal. E, para ser muito sincero, tenho muita convicção hoje que o meu caminho é de não ser candidato a nada. Posso ser candidato a estadual? Em primeira mão aqui, hein? Em primeira mão. Em primeira mão. Em primeira mão. Eu não tinha ainda refletido isso publicamente. Mas hoje eu penso muito seriamente nisso. Não deixarei de ajudar, porque meu compromisso com o governador, com a pessoa que de fato construiu ações no momento do pior no Estado, né? Pior, eu digo, arrecadação fiscal, crise política. Sim. Ele enfrentou uma batalha gigantesca, né? A própria Carol, que você citou, enfrentou uma batalha duríssima, mas está aí todos os dias batalhando e fazendo com que o Estado avance. Então, esse compromisso ninguém tira, eu levarei ele até o final. E o tanto que eu amo a política pública, porque não tem nada mais saboroso do que você ver essa startup com esse jovem universitário gerando emprego, gerando riqueza para ele crescendo, porque o Estado apoia hoje esse rapaz. Que quantos e quantos anos nós estamos aqui falando, a nossa juventude está indo embora, vai estar indo para São Paulo, vai para fora do país, que aqui não tem oportunidade. Acabou. Acabou tanto que aqui em Contagem agora nós instalamos a Hyperloop, sim, uma das principais referências de tecnologia do mundo. Mas não é só a Hyperloop, não. A Plug and Play está vindo para cá, a Baker está aqui, a maior aceleradora do mundo. Então, hoje, o mundo está vendo que aqui se faz geração de inovação e de negócio e tem recurso público. Nós estamos pegando agora os fundos, o dinheiro de P&D das grandes empresas do Estado, como CEMIG, eu vou citar só uma, estamos negociando, estruturando essa ação ainda. Outros fundos, como o da FAPEMIG, esse a gente já tem recurso garantido, para colocar dinheiro para essas startups a fundo perdido. Nós queremos chegar a um fundo de... Esse é o objetivo, não sei se nós daremos, mas mais de 50 milhões para esses meninos da universidade pegarem. Sem o Estado querer nada em troca, sem pegar 1 centavo, 1% de equity da empresa. Investir nos mineiros, essa é a opção que o governador fez. O senhor continua com esse bate-papo depois comigo com o Ricardo fora do ar, que aí vai para o portal, vai para o Jornal Super, porque meu tempo acabou, infelizmente. Queria agradecer a sua participação aqui. Obrigado pelo convite e obrigado pela confiança de nos informar que, Ricardo, em primeira mão, que provavelmente o senhor não saia candidato a cargo eletivo nenhum esse ano. É uma decisão que eu estou amadurecendo, vou conversar muito com o governador sobre isso, mas hoje é um pouco do meu desejo também. Será que ele vai deixar? Obrigado, Ricardo Eu Corrêa. que agradeço, muito agradeço a todos os ouvintes.